noite a todos. Após essa belíssima apresentação, é com imensa alegria que o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor acolhe, nesta noite especial, este encontro que une inovação, turismo, educação e transformação social. No alto do Corcovado, sob o olhar do Cristo Redentor, celebramos um passo importante em direção a um futuro mais consciente e sustentável. Convido para dar as boas-vindas o Padre João Damasceno. Uma boa noite a todos. Boa noite. Então, é com muita alegria que eu, aqui como padre aqui do Cristo Redentor, também quero citar nosso reitor, o Pai Leomar Raposo, que está aí se recuperando. Logo estará aqui conosco, mandando aí nessas atividades todas que nós temos aqui no Cristo Redentor. Pois é, então é com alegria que nós recebemos aqui o pessoal da Reciclo Rio e também da TI Rio de Janeiro. E não podemos deixar de citar também essa orquestra maravilhosa que nos abrilhantou na abertura desse encontro. Quero desejar a todos vocês que se sintam acolhidos aqui na nossa capela, a Senhora Aparecida, e que tudo possa concorrer para o sucesso que vocês estão planejando e já deram a iniciação. Amém? Bem-vindos. Obrigada, Padre. Nesse momento, vamos realizar o pré-lançamento do jogo Recycle Rio, idealizado pelo Instituto dos Sonhos, um aplicativo que convida crianças e jovens a cuidarem do estado do Rio de Janeiro de forma interativa e divertida. Convido para explicar o jogo o senhor Rafael Vieira. Boa noite. É com muita alegria que a gente está aqui nessa noite, que esse dia eu comentei que o Cristo é um lugar que aquece o coração de tanta gente, e quando a gente chegou aqui estava bem frio, mas a gente tem que sempre ser grato pelas oportunidades que a vida nos dá. Eu tenho certeza que se hoje lá fora não está aberto, mas a gente abriu uma excelente porta de estar aqui hoje. O Instituto dos Sonhos está muito feliz, a gente está muito agradecido. É muito importante propor pautas sociais que busquem desenvolver e melhorar a vida das pessoas, mas melhor ainda é ser acolhido. Então, a gente está muito contente com a acolhida do santuário, muito contente com a acolhida de diversos amigos. E nós sabíamos, por incrível que pareça, que a gente teria que chamar poucas pessoas, e a gente já estava prevendo a possibilidade de ser aqui dentro da capela, e aí a gente tinha que tomar uma escolha, né? Convida as pessoas que são as melhores dos negócios, ou convida aqueles que convivem com você. Então nós tomamos uma decisão de convidar pessoas que são de verdade, vivem com a gente, as crianças do Instituto, e aqueles que são das instituições que nos cercam, que podem prosperar com a gente e ajudar a mudar o mundo, aqueles que a gente acredita que de fato colaboram com a vida de outras pessoas. Então, se vocês estão aqui hoje com o Instituto, nesse primeiro passo do lançamento do nosso primeiro game, com certeza aqueles que são amigos que seguirão na vida com a gente, e os demais, com certeza, porque a gente acredita que vocês mudam a vida de outras pessoas. Então, tá bom? Então, vamos agora falar do jogo, que muita gente está curiosa de saber o que é o jogo, o Recycle Rio. Não poderia deixar de agradecer uma pessoa específica que está aqui, que é o Bruno, que é idealizador desse jogo aqui comigo, que é idealizador desse jogo junto com o Instituto dos Sonhos. Sem ele, isso aqui não estaria acontecendo. Então, Bruno, por favor, solta o vídeo e a gente vai falar um pouquinho do jogo, tá? Então, nós tivemos o patrocínio, né? O jogo tem patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, que é uma política pública que veio para entregar, né, para a população, para a cidade, para o estado todo do Rio, mais ações de cultura. Nós temos vários outros apoiadores, e acho que o mais importante é que quando a gente pensa num jogo, é que gamificar a vida hoje é possível de várias formas, e o Instituto dos Sonhos está propondo aqui
gamificar uma forma, através da gamificação, que a gente consiga fazer com que os jovens conheçam. Nós temos um personagem que se chama Ana, o outro personagem que se chama Lucas, eles que vão passar pela história do jogo, e para que nossas crianças do estado do Rio de Janeiro aprendam de uma forma bem lúdica como que pode transformar, né, o turismo consciente, o processo de reciclagem, e como que toda essa questão de sustentabilidade pode gerar uma forma das pessoas passearem mais, uma economia circular, gerar renda. E aí, a capa do jogo é aqui o Cristo, e assim chegamos aqui. Essa primeira fase do jogo, nós vamos ter 8 cidades de início, e com certeza com a ajuda de vocês e nosso estado como um todo, nossos municípios, nós vamos chegar a ter todos os municípios um dia. Obviamente a gente começou ali na demonstração do jogo, né, pelo município do Rio de Janeiro. É um jogo de Infinity Run, né, o boneco corre, e ali, como vocês podem perceber, ele está colhendo os resíduos, né? Isso obviamente é um resumo da fase, né? E no Rio de Janeiro, o que nada mais justo que a gente retratasse os pontos turísticos, até mesmo para as crianças criassem um sentimento de cuidado, de pertencimento e de compreensão, né? Obviamente, a cidade que a gente escolheu seria São Gonçalo. Nós somos de São Gonçalo, o Instituto dos Sonhos é uma SCC com sede no município de São Gonçalo. A gente sempre discutia qual, por exemplo, esse monumento que está passando ali, a Igreja Matriz de São Gonçalo, né? A gente tem sede próximo lá, em nossa escola de música lá, mas esses sinais no chão, é o tapete de Corpus Christi, que a gente quer que as crianças aprendam que não pode pisar no tapete, em questão de respeito. Então, se o bonequinho pisar ali, ele morre. Aí, obviamente, pela proximidade, a gente foi para a Ponte Rio-Niterói. Então, você pode ver que o jogo, obviamente, na exibição, ele está no modo mais lento, né? As crianças poderão correr mais, né? Poderão ficar mais rápido. A gente queria demonstrar, obviamente. E aí você pode perceber que a gente escolheu em cada cidade, a gente selecionou de 5 a 8 monumentos, que a gente entendia que seria importante criar esse sentimento de pertencimento e que pudesse estimular que as crianças fossem para a busca, né? A busca de conhecer esses locais e não ficar apenas sonhando de ir a Paris, enfim. E quando você olha, por exemplo, a cidade de Campos, às vezes a gente viaja para ir para São Paulo, viaja para ir para Minas Gerais, e às vezes a gente não conhece um outro município que está aqui do nosso lado, que seria tão fácil. Guapimirim é um xodó nosso. A gente gostaria muito de aumentar muito a fase, né, Bruno? Porque em Guapimirim você tem vários várias cachoeiras, enfim, que a gente poderia retratar. E como você está vendo, a gente fala que é um jogo para criança, mas eu já me pego jogando, né? Eu já brinco, minha filha já está ali comigo do meu lado, foi ela que me ensinou até a dar essa corridinha, a passar por baixo da placa, que eu, para ser sincero, não sabia essa parte. E a gente entendeu que nesse início, para a gente conseguir convidar, para que mais municípios quisessem aderir no jogo com a gente precisava retratar um pouco de cada estado. Então, obviamente, a região dos lagos a gente não poderia deixar de ser contemplada. E aí todo mundo, porque não Cabo Frio, Búzios, não, a gente não tem que ir para aquele local que todo mundo já sabe que existe. A gente precisa ir para aquele lugar que precisa de voz. Tá? Todo mundo passa por São Pedro e às vezes não conhece São Pedro. E São Pedro tem uma capela linda, uma igreja linda, uma praça linda. Então isso foi importante para a gente nesse processo de discussão, porque além de fazer um jogo, né, a gente se preocupa mesmo que eu vou ficar muito feliz se o jogo chegar um dia nas escolas e as crianças passarem a ter o prazer de conhecer o estado do Rio de Janeiro. Porque a gente às vezes não percebe, né, quanta coisa tem legal. E aí, assim, como vocês estão percebendo, é um jogo totalmente feito mesmo para educação ambiental. Eu costumo dizer que o céu é o limite. Todo mundo que me pergunta do jogo, eu estava conversando agora com a Bianca. Por exemplo, agora essa parte é até interessante, porque isso aí é um vídeo de um melhor jogador, que não sou eu. Essa parte do vídeo aí é uma pessoa que já é mais experiente mesmo. Aí se vocês verem aquela numeração ali ao lado, é a quantidade de resíduos que a criança está recolhendo, tá vendo? Tem número 1, número 2, número 3, porque a gente vai conseguir assim criar uma forma de que o papel da reciclagem não fique só dos catadores, né? Das pessoas que trabalham com isso. Então eu vou gostar muito de a gente chegar do ponto de ter um ecoponto na rua, que se a criança levar uma bateria de celular, ela vai ganhar um QR Code para o avatar dela ficar vermelho, azul, branco, enfim. E obviamente, como você pode perceber, por exemplo, o boneco ficou lento. Por que o boneco ficou lento? Porque tem algumas armadilhas no jogo, obviamente porque é um jogo, né? E a gente conseguiu colocar algumas ferramentas que a gente chama na estratégia de recompensa do jogo. E como vocês estão vendo, é algo que se você vencer o jogo ali, você ajudou a sociedade, você ajudou o Estado. E
começar com o pé direito, está fazendo esse pré-lançamento do jogo aqui no Cristo. Com certeza absoluta, a gente sabe que dia 12 de outubro vai ser a data oficial do lançamento, vai ser a data que o jogo vai estar disponível nas redes sociais. Então todos vocês que estão aqui vão poder acessar. Ele é um jogo nessa primeira fase para Android, né? Mais de 95% das pessoas do Brasil hoje em dia utilizam Android. Ele obviamente roda também em tablets, então com certeza absoluta a gente vai ter um acesso muito grande em escolas. E assim, do ponto de vista do jogo, a gente tem um celular também para poder passar entre vocês depois e demonstrar. Eu queria mais uma vez aqui agradecer ao Santuário, à Prisma, que foi uma consultoria nossa que fez a gente conseguir. Antes a gente pensava assim, vamos fazer um jogo de qualidade no município de São Gonçalo. Nós sabemos que tem ótimas pessoas que trabalham lá com game, mas se não fosse a Prisma, que foi a consultoria que ajudou a gente a desenvolver a equipe, a gente não estaria aqui. Então não poderia deixar de agradecer demais eles, porque o Paulo foi nota 10, o Jean foi nota 10. Queria fazer mais um agradecimento aqui à pessoa do Bruno. Sem ele, aqui a gente não estaria hoje entregando um jogo para o meu município. A gente sabe que talvez seja o primeiro jogo do nosso território, um esporte, com chance da gente talvez levar para o estado do Rio, quem sabe para outros estados também. Então, Bruno, mais uma vez, obrigado por todo o carinho e dedicação que você tem. E não poderia deixar de agradecer as nossas crianças que estão sempre aqui com a gente. E, obviamente, ao TI Rio. Se não fosse o TI Rio, com certeza, né, a gente não estaria aqui hoje. A gente precisa muito falar de gentileza, né? O TI Rio teve uma gentileza com a gente muito grande. Ele não tinha nem, sendo bem sincero, não tinha nem visto o jogo, mas ele sabia que a pauta era de verdade. Uma salva de palmas para eles, ó. E acho que essa generosidade, eu conversei isso com o Paulo, de como é importante abrir portas, essa questão de descentralizar recursos, é uma discussão muito grande, como é importante dar porta para a gente, que é nosso vizinho, São Gonçalo vizinho aqui do município do Rio. Como a gente fica feliz por isso, sabe? Nossa cidade também recebe vocês de braços abertos, vamos ficar muito felizes de recebê-los lá, mas vai ficar a nossa eterna gratidão aqui ao TI Rio por estar abrindo portas, que acho que é o que todo mundo precisa na vida. Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. É uma noite eterna para mim, é uma noite eterna para o Instituto, é uma noite eterna para todos vocês. Então vamos seguir construindo um mundo melhor, que eu acho que é o que a gente precisa, tá bom? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Instituto dos Sonhos, por esse momento. Mais uma vez, boa noite a todos. Queremos também acolher nesta noite especial a celebração de quem transforma dados em soluções, ideias em produtos e desafios em progresso. Estamos aqui no Alto do Corcovado para registrar a importância das empresas de tecnologia da informação no Dia Mundial da TI. Gostaria de convidar o senhor Alberto Blois, presidente da TI Rio, entidade que representa as empresas de informática do Estado do Rio de Janeiro, para falar sobre o papel da TI no desenvolvimento social e econômico. Boa noite, padre. Boa noite a todos. Boa noite. Uma honra estar aqui mais uma vez. Está frio lá fora, mas aqui dentro está todo tá bom. Calor humano, tá bom. Rafael, parabéns pelo projeto lindo. E não tem que agradecer o TI. Isso é nossa missão, abrir essas portas, proporcionar essa interação da tecnologia com a sociedade, enfim, tornar o nosso estado um pouquinho melhor, né? O TI, gente, ele é uma entidade estadual, então o Rio aí é de Rio de Janeiro Estado. Então, São Gonçalo está super acolhido aqui no nosso coração. A gente fica muito feliz quando o Paulo mencionou isso. Não, claro, não tenha dúvida nenhuma. E muito em breve o TI está chegando ali pertinho de vocês, tá? No regional, que é a nossa missão. Mas hoje é um dia muito significativo, porque é o Dia Internacional da Informática, o Dia Internacional da TI. Segunda vez que o Cristo nos acolhe aqui nessa data. E olha, para a gente apesar do frio, para a gente é uma honra. É uma honra, né? Assim, a turma fica muito
excitada, animada de estar vindo aqui, de estar fazendo esse momento aqui dentro do Cristo, que é tão emblemático, né? É tão poderoso para todos nós na sociedade, e aí, independente, inclusive, da religião. Para mim, que sou católico, isso aqui gente, eu estou 2 degraus do céu, né? Estou muito perto. Então, isso aqui realmente é muito, muito, muito importante. E a gente tem que levantar nesse momento, e quando o Cristo, né, se veste das cores do TI Rio, o que a gente está querendo mostrar é a importância das empresas de tecnologia, todas elas, né, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é protagonista e é pioneiro no desenvolvimento tecnológico, na inovação no Brasil. Tudo começou aqui, gente. O primeiro computador, a primeira empresa, o primeiro profissional, o primeiro contrato, o primeiro tudo foi aqui. Então, assim, o Rio de Janeiro tem essa missão, tem essa vocação e é protagonista. E quando eu digo Rio de Janeiro, eu estou falando de forma ampla, é o Estado, é a cidade, claro, a capital sempre chama muita atenção, mas todo o Estado do Rio de Janeiro, ele é muito importante e é muito articulado. E a missão do TI Rio é criar uma grande malha de colaboração, uma grande rede de colaboração entre todo o Estado, para a gente criar tecnologias que facilitem as pessoas, tecnologias que impactem para o bem da sociedade, tecnologias que nos tornem uma cidade, um Estado mais amigável, mais justo, mais equilibrado. Essa é a missão do TI Rio, de criar esse equilíbrio, promover o desenvolvimento das empresas, mas também promover e acolher os nossos profissionais que são tão importantes e tão valorizados no mercado, e não só no Rio, no Brasil e no mundo como um todo. Você passeia por aí, você mais encontra carioca de tecnologia trabalhando em algum lugar. Assim, é incrível. E então esse momento é um momento muito importante para o TI, da gente lembrar isso. Quando o Cristo se ilumina, a gente fala o seguinte: não são as cores do TI, são as cores de todas as empresas de tecnologia, de TI do Rio. E a gente chama essa atenção porque realmente, às vezes, a gente vê tanta coisa acontecendo aí fora e fala assim: pô, mas o Rio está ficando para trás, o Rio está ficando para trás. Gente, o Rio não está ficando para trás. O Rio de Janeiro, de novo, ele é protagonista, ele é forte. A quantidade de empresas que tem aqui é enorme, a quantidade de profissionais que são formados aqui é enorme. E só para concluir, eu vou dar um dado que eu amo dar. O Rio de Janeiro é o maior formador de mestres e doutores do Brasil na área de tecnologia. E eu não estou falando de números relativos, percentual em relação à população. Não, são números absolutos. O Rio de Janeiro, ele volto a dizer, protagonista. E isso daí, para a gente, é muito importante. A nossa missão agora, qual é? É parar com a exportação de empresas e profissionais e segurar eles todos aqui no Rio, e gerar desenvolvimento para a sociedade, mas gerar desenvolvimento econômico para toda a nossa sociedade, para a gente ter um Rio de Janeiro mais tecnológico, mais amigável, mais feliz, né? Porque o carioca tem essa missão, tem a missão e tem a obrigação de ser feliz. E esse é o recado que o TI vem aqui hoje. Agradecer imensamente o Instituto Redemptor pela parceria que tem com a gente aí. O Marcos está aqui, que é nosso grande parceiro e amigo. Ao Padre Omar, que gente, eu só vim em homenagem ao Padre Omar, vim com o casaco do Fluminense. Ao Padre Damasceno, que está aqui nos acolhendo hoje. Enfim, então, ao Instituto dos Sonhos, que é um projeto assim magnífico. A gente precisa conhecer e a gente precisa promover essas iniciativas cada vez mais. Então, muitíssimo obrigado. Para a gente é uma honra estar aqui mais uma vez. Uma ótima noite a todos. O Cristo já deu uma abertura aí, tá? Vai tirar umas fotos legais, tá? Então, só para... Muito boa noite, gente. Muito obrigado. Obrigada.
Que o dia de hoje nos inspire a continuar buscando soluções que conectem pessoas e promovam o bem comum por meio da tecnologia. A TI Rio, que já é parceira do Santuário Cristo Redentor, receberá a homenagem nesta noite. Convido novamente o Padre João Damasceno, a todos a se direcionarem à frente do monumento para um momento especial. Obrigada a todos pela presença. Gostaria de convidá-los para irem para a escadaria para uma foto oficial. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Você vai ser o que você quer ser. Só tá faltando um sinal? No Senac, você pode ser tudo. Porque aqui você tem todas as formas de aprender fazendo. Ache o seu curso e se ache. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.